escola mesmo? Eu tô no cursinho. Eu terminei o ensino médio ano passado e faço cursinho para medicina. Ah, medicina é barra pesada. Sabe que É, normalmente o cursinho, né? Eu não sei o seu especificamente, mas muito cursinho é para vários cursos diferentes, né? Não sei no teu caso, é só sim. para medicina. O meu é turma média, só para medicina. Então deve ser um nível bem alto, né? A questão é que às vezes você está para trás em determinada matéria, está na frente em outra matéria. Exatamente. Então, o cursinho, assim, não vou dizer que não é bom, né? Ele é muito bom, mas de modo geral, né? Você precisa de um personal trainer, vamos dizer assim, né? Sim. Que te acompanhe. Mas a analogia é igual a da academia mesmo. Se você até pode evoluir, né? Mas sem alguém que está ali do teu lado, sempre ajudando, fica um pouco Sim. complicado, Meu certo? professor dá aula na minha sala para 140 pessoas, né? Então, Sim. só na minha sala. Pois é, então imagina, né? Não tem como ele nem lembrar o nome de vocês. Imagina Com entender certeza. onde que tem que pegar e tal. Assim, apesar da aula ser online e eu nem ver você, né? Para que você fique aí mais confortável e concentrada, eu Hum, só de ouvir, assim, já dei tanta aula, mais 3.500 aulas já nossa senhora. online. Tá tudo gravado, por sinal, depois você pode ver lá no meu canal. Ai, que É, legal. já até sei, assim, quando o aluno tá entendendo ou não, só pela entonação. Então, Sim. acho que posso te ajudar, beleza? Ai, que Então bom. tá bom. Bem, vamos dar uma olhadinha nesse problema aqui. Ele quer saber o valor de x mais y, né, que é basicamente o tamanho dos degraus, Sim. né? Muito bem. E ele deu ali uma série de coisas triangulares para nós aqui. Então, por exemplo, né, apesar dele ter dado essa coisa assim, com vários ângulos retos e tudo mais, nós podemos, por exemplo, né, associar uma altura total aqui, né? Sim. Que seria basicamente 0,8 mais 3x, concorda comigo? Porque tu Ah, tem. sim, sim, sim. Muito Eu bem. não tinha conseguido ver isso. Sim. 0,8 mais 3x. O que, Belezas? Diga. sim, o que eu tinha feito antes eu posso tirar o 2,9 menos 0,8 para dar essa altura? Você pode usar o 2,9 e o 0,8 para encontrar o valor do x já de cara, né? Sim, nossa, eu fiz. Olha que besta, eu fiz isso na questão, mas para mim não enxerguei que eram 3x. É, sim. É 3x. Deixa eu até pegar aqui. Vou ter que jogar um pouquinho para baixo, mas sim, tu entendeu, né? Que obviamente eles têm tudo a ver, né? Esses valores. Muito bem. Sim, Então, muito bem. Tá aí o vermelhinho. E o que faltou ali para o outro, né? É justamente a diferença para o 3x, né? Então você pode dizer, por exemplo, que 0,8 mais 3x, que é o vermelho, mais, ou melhor, é igual a 2,9, certo? sim. Eu coloquei grande demais aqui, minha caneta aqui é meio zoada, Ah, mas que bom. beleza. Então tá bom. É Tá aí, 2,9, não é? É isso, 2,6. 2,9. Daí, isolando o x, né, eu acho que isso aí para ti deve ser tranquilo, vai Sim, ficar 0,7. beleza. Agora, para encontrar o y, né, porque a gente precisa fazer essa soma. Temos que pegar a mesma ideia. Então, nós temos ali um valor que está aqui justamente neste ponto, né? Associado aqui a este ponto, essa vertical, para ser mais exato, Hum, tem a ver com esse 1,1, é claro, né? Se eu sim. pegar o tamanho todo, tem a ver com 1,1, mas tem a ver com os tamanhos de y também, né? Por exemplo, nós temos. Deixa eu jogar mais para cá, né? Que eu quero deixar bem retinho. Beleza. Então, nós temos que esse marrom que eu acabei de desenhar aí é 1,1 mais 2 y. Eu quero somar esses dois y aqui nesse primeiro momento. Sim. Eu sei que vai passar, mas não tem problema, porque eu sei quanto é que vai passar. Vai passar 0,3, 0,3. Ah, menos 0,3. É, isso aí vai ter que ser igual a quanto, né? De acordo com o enunciado, né? Vai ter que ser igual a 2,9 também, tá? aí eu não entendi.
Porque o ângulo é 45, você está muito, vamos dizer assim, fixa na figura, né? Você deve estar pensando, não, é impossível que esse lado seja do mesmo tamanho que esse lado aqui. Pensando isso, porque na figura está muito mal escrito, mas olha para esse ângulo, isso aqui, se Tá. fosse pegar como é que é, aquela régua redonda, um, O transferidor? não tem 45 graus, concorda comigo? Sim. Mas ele está dizendo que tem, então a gente ignora o desenho, fora de escala, certo? Ah, sim. Então significa que esse cara aqui, que a Ah, gente sabe que é 2,9, tem que ser o mesmo que esse, né? sim, Olha. sim. Então também é igual a 2,9, veja só, né? Beleza? Daí vamos escrever para você se lembrar depois, né? Então você foi trollada pelo desenho, né? Então, os catetos do triângulo, por mais que não pareçam, têm o mesmo tamanho, já que o ângulo é 45. Sim. Então, nós podemos fazer essa continha pro y aí. Encontra o y para mim aí, por favor. Só resolver essa conta. Tá bom. Uhum. 2,1, né? Não, desculpa. 1,05? Não. 1,05, você está com problemas para encontrar isso? Tem que responder com convicção médica. 1,05, claro. É isso aí. Ah, é que eu tenho dificuldade de fazer conta rápida. Rápida, entre aspas, né, que eu fiz. Mas Você pode demorar à vontade comigo, não se preocupe, mas tá bom. responda com convicção, beleza? Beleza. 1,5, 1,05, professor. Eu também vou errar pra caramba, mas eu posso, porque eu não quero passar em medicina. Tá bom? Então, show de bola. Então agora é só somar esses valores aí que a gente encontra a resposta, né? Uma dessas, 1,05 mais 0,7, resposta D. Beleza? Isso. Show. É que o meu problema em geometria é ter esse olhar assim, né, para as figuras. Ele tem que De ter um todo olhar mundo. diferente, né? Nossa, é É, muito difícil para mim. Eu vi a resolução do meu professor, só que ele resolveu isso aí em 3 linhas, né? 4 linhas. Você falou, meu Deus do céu, de onde ele tirou isso? pode crer. Bem, eu vou te mostrar o canal de um cara, que eu acho ele muito bom, Hum. que até eu uso para dar aula as coisas que ele faz, porque eu sou físico, né? Então também tenho uma certa dificuldade de enxergar determinadas coisas geométricas assim. Eu tô te mandando a playlist do cara, ele é top, muito Ai, top. obrigada. Depois você fica assistindo a playlist, que é bem divertido ver ele fazendo as coisas também, é muito chique. Muito obrigada, viu? Muito bem. O Então, próximo beleza. O Paulo Pereira é top. Agora me diz uma coisa, qual que é a outra questão que você quer ver aqui? é a 8, que é de geometria analítica. Então, deixa eu fechar. 8. Geometria analítica. Tem algumas que eu consigo enxergar, mas não é sempre assim. Aí às vezes eu enxergo errado, aí tem justamente a alternativa errada, que eu calculei também. A MERP É, é a é a faculdade, faculdade que você quer passar? é uma pública em São José do Rio Preto. Eu moro em São Hum, Paulo e é um pouquinho, é longe da minha casa, né? Mas sendo faculdade pública de medicina, sim. Tá valendo, né? é, Bem, me diz uma coisa, qual que é a concorrência aí da FAMERP? é bem grande. São 120 vagas para medicina, pelo que eu acho que são, né? E devem ter umas 20 mil pessoas prestando. Você é louco. É, Bem, eu vou te falar que eu tô dando aula hoje, por sinal, de manhã cedo eu dei aula pra um cara que ele é formado médico, é novão assim, deve ter uns 23, 24, nossa, eu não vi. e bem novinho. E ele já largou a profissão porque ele não curtiu, só Nossa, se matou para passar e agora tá fazendo engenharia ou algo assim. Daí tá nossa, querendo a minha ajuda, sacou? Loucura, né? loucura. A É, pessoa se medicina, mata pra entrar e para você medicina. ver que não é o fim do mundo, né? Tenho certeza que você tem capacidade de passar, mas, né, se não passar também não acontece. Elas pra gente é o fim do mundo. Para quem tá fazendo, eu sei que ainda mais quando é novo. Para mim era o fim do mundo só reprovar numa matéria ou algo assim. Imagina não passar É, na faculdade que é normal.
Muito bem, então, show de bola, blá blá blá. O que que ele está pedindo aqui? Um sistema de coordenadas cartesianas, segmento de reta que liga os pontos coordenados à base de um triângulo isósceles. Um triângulo com dois lados iguais. Então, estes pontinhos aqui são a base. Sim. Dá até para fazer a distância entre os pontos, eventualmente, para encontrar o tamanho da base. Eu pensei. Desculpa. Não, pode falar. Eu falei que eu pensei em fazer isso, só que o que eu estava pensando em fazer era achar o terceiro ponto que ele não dá para fazer a formulinha do determinante, sabe? Para achar a área do triângulo, que é o que ele quer. Ele pede a área do triângulo. Aí, se você tem os 3 pontos, você faz o determinante e aí divide por 2, pelo módulo determinante dividido por 2, e aí você acha a área. Só que eu não faço ideia como eu acho esse ponto Y. Comentário bovino. Bem, eu posso te ajudar. Deixa eu desenhar aqui. Problema de geometria, eu sei que na prova não tem muito tempo, mas o esquemático é desenhar. Sim. Então, nós temos dois pontinhos. Um dos pontinhos é menos 1 e 2. Então, eu vou pôr ele para cá. Pô, menos 1 e 2, né? Então, não precisava ter o eixo negativo. Deixa eu pegar esse aqui mesmo. Tá bom. Então, aqui é o menos 1. Aqui é o 2, vamos dizer assim. Então, aqui tá o pontinho A, beleza? Tá bom. Agora, quem é o pontinho B? Vai ser o pontinho lá em 7, 8. 7 para X, 8 para Y. Então, eu vou colocar aqui que aqui é o 7. Vai ficar também horrivelmente fora de escala, mas dane-se. Então, nós temos aí, né, dois pontinhos. E agora, vamos lembrar, né, que apesar de estar horrivelmente fora de escala, esse triângulo tem que ser isósceles, né? Então, para não ficar tão feio, já que você caiu no bait lá naquele problema, eu vou aumentar um pouquinho aqui o eixo Y. Aí já ajuda um pouquinho. A gente precisa que esse triângulo seja isósceles. Portanto, a distância desses dois pontos para o terceiro ponto tem que ser a mesma, beleza? Tá bom. Sendo assim, eu não sei, mas provavelmente é para cá para cima, né? Então eu vou colocar, vou colocar meio para cá para cima o ponto. Mas é só uma perspectiva, não tenho certeza se ele tá para cima do 8, tá? Tá bom. Por hora, né? Mentira, eu sei se ele tá ou não, mas eu não vou falar. Então vai ficar aqui D e vai ficar aqui D também. Tá bom. Show de bola. Então agora, né, uma coisa importante a ser feita aqui é entender que a distância do ponto A até o ponto C, vamos chamar esse pontinho aqui de C, é a mesma distância que o ponto B até o ponto C, certo? Essas distâncias têm que ser as mesmas. Sim. E para isso, bem, o que o problema pede mesmo? A área, né? É a área. Só isso já estava quase feito já. Porque a gente sabe qual que é a equação da distância, né? Quase Pitágoras, né? Distância de A para C tem que ser igual à distância de B para C. Isso eu acho que você concorda comigo, já que é um triângulo isósceles. Sim. A equaçãozinha da distância não é aquela cheia de raízes e coisas do gênero? Essa mesmo. Show. Então, por que eu copiei? Vou deixar aqui que é mais bonito. Eu vou colocar a raiz, né? Vamos lá. Vai provavelmente sair uma fórmula quadrática aqui, né? Fórmula quadrática é a fórmula de Bhaskara, mas Bhaskara é uma coisa que só brasileiro fala. Sabia? Não tem Não Bhaskara em sabia. outro país, pois é. Porque no Brasil eles eventualmente pegaram um livro de um cara chamado Bhaskara e lá estava escrito a fórmula de Bhaskara. Claro, isso há muito tempo atrás, né? Daí começaram a chamar de fórmula de Bhaskara, mas em qualquer lugar que tu vá, eles te chamam, essa é a fórmula de Bhaskara. O pessoal não vai saber do que tu tá falando, entendeu? Loucura, né? Brasileiro Eu inventa muito. não sabia. Pois é. Por exemplo, em Portugal eles chamam de fórmula resolvente, mas na Nossa, maioria dos países eles chamam de quadratic formula, né? Alguma tradução disso. nossa. Sim, então olha só o que eu coloquei aqui, as distâncias dos pontos, né, até o Y. Veja que esse ponto C, eu até sei uma coordenada dele, né? Porque se ele está sobre o eixo X, significa que o X, desculpa, se ele está sobre o eixo Y, significa que o X dele é zero. Sim. Eu não sei o Y dele, sacou? Sim, sim. Então, você pode encontrar esse Y para mim.
A primeira coisa que você pode fazer aqui para facilitar a sua vida é jogar fora essas raízes, certo? Ah, sim, sim. Porque tem raiz quadrada dos dois lados, tu vai se preocupar só com a parte de dentro. Então Sim, agora é a tua vez, tá bom? Eu quero que você tente encontrar o valor do y para mim, tá bom? tá De bom. novo, não tenha pressa, mas eu vou querer que você escreva com a letra bonitinha e me mande uma foto, tá? Tá bom. Tá bom, não tenha pressa. E também não fica assim, professor isso, professor aquilo. Eu quero te ajudar, claro, mas eu acho que eu te ajudo melhor se você não ficar perguntando passo a passo, porque isso vicia, né? Vai Sim, chegar na hora da prova, eu não vou estar lá para dizer o passo a passo, como começa as coisas, etc. Então vai lá, boa sorte. obrigada. Deu 9. 9? Aham. Então significa que eu estava certo, né? Acima, show, show do milhão. Então nós encontramos aqui o Y. E agora que eu tenho os 3 pontos, você saberia o que fazer para encontrar a área deste triângulo? É, eu ia fazer o det, né? O determinante. Depois dividir por 2. Exatamente, exatamente, isso mesmo. Então faça aí, por favor. Tá bom. Eu ia até te falar que determinante é uma coisa assim que só no Brasil estuda, sabia? Ah, é? É, Nossa sim. senhora, é muito chato. É, pois é. Só que, por exemplo, em outros lugares estuda cálculo. Já ouviu falar de cálculo? Cálculo Já, diferencial? já. E aqui é só na faculdade, né? Ou na faculdade, mas pode ser que te ajude quando a gente for estudar pontos de máximo e mínimo ou mesmo física, porque eu dou aula de física também. Aham. É, eu sou físico, na real, né? Daí a gente pode ver como isso te ajudaria a resolver aí os probleminhas, beleza? Você fez ITA, né? Meu pai falou. Sim. Nossa senhora, e você tá falando de medicina? Que medicina é difícil. Ah, mas eu acho que é difícil, mais difícil que ITA. Nossa, não acho Porque é não. muita loucura, muita gente, né? O problema do ITA é que quem tá lá, né, quem vai fazer a prova, normalmente tá num nível altíssimo. Por exemplo, você falou 20 mil pessoas, mas provavelmente metade disso aí nem estudou, né? Ah, sim, sim. Tem Então, essa também. só que você nem tá competindo com esses caras, né? Você tá competindo com 40 japonês maluco. Então, é isso que importa. Exatamente. Mas você consegue, pô. Vai lá. Ai, se Deus quiser, porque o negócio tá doido. Essa lista que meu professor passou é só de VUNESP, que eu não sei se você sabe, né, que é a Sei, Vunesp. Aham. Fundação VUNESP, né? E a VUNESP faz a maioria das provas para medicina. Então, É, a banca da Vunesp é tudo, né? Todo, até aquele Einstein lá, o Albert Einstein, é a é, banca da sim, Vunesp. tem umas questões aqui do Einstein também. Sim. Eu tenho dificuldade de fazer determinante. Bem, você tem dificuldade porque você quer fazer com pressa. Faça devagar, a lógica é sempre a mesma, certo? Sim, É só copiar as colunas, fazer as multiplicaçõezinhas. Não eu precisa ter sei pressa, eu não que estou te é. cobrando velocidade, só estou cobrando precisão. Ai,
Então, eu estava falando sobre o determinante, né? Porque lá em Portugal, por exemplo, eu dou muita aula pra gente de fora do Brasil, né? É. É, e o que que eu ia falar? Eles não podem usar essa forma que tu tá falando aí, que é a do determinante, para encontrar a área das coisas, né? Em especial a área do triângulo. Lá eles só podem usar base vezes altura dividido por 2. Loucura, né? Ah, é? Pois é. Então aqui eu acho que até Mas não daria fica para mais fazer aqui. fácil? Não, Até... não fica. Não? Definitivamente não fica. Não. Sério? Toda vez que eu vou dar aula para eles, eu fico maluco querendo usar essa forma do determinante aí, não posso. E não pode, nossa. É. E aqui tu ia ter que, de alguma forma, fazer uma reta perpendicular, né? Ah, ia ter que provar que é um triângulo retângulo também, né? Pra você É, fazer, bem, né? não é um triângulo retângulo, ele é isósceles, mas tu ia ter que gerar uma altura É, aqui, que seria mediana também, daí daria. Mas seria bem difícil. imagina. É. O meu determinante deu 42. Aí divide por 2 dá 21, que seria a área do triângulo, é aí. Certo? Aí, pô, eu tinha. Pode ser que eu esteja errado aqui, mas Ah, não. eu achei 25. Eu achei 25. Mas pode ser que eu esteja errado. Bem, o importante é que você. Se tu quiser me mandar uma foto aí do que tu fez, só pra eu dar uma olhadinha, né? Se eu acho algum Tá erro. bom. Mas o importante é você. ah, Meu Deus, como é fininho, mas vai mandar. Devo ter feito alguma. Impressionante, sempre faço continha errado. Determinante. vamos ver. Ah, Ver se eu pego assim de cara, né? 53, né? Ah, já achei. Ah, é? É, sou uma cabeçuda também. Aqui, né? Não, não achei. É, aqui, ó. Era da pra dar zero, eu coloquei 8. Ah, é verdade. Que Ah, tava zero. Isso mesmo. será que foi só isso? E, e Gente, parece ser só isso o problema. E parece ser só isso. Então, na prática, você só precisa somar 8 aqui, vai dar 50, divide por 2 dá 25, que é a resposta que eu tinha dito, né? sim. Ou do milhão. Muito bem, importante você saber começar um problema desse, né? E me parece que você não conseguiu começá-lo, É, então. certo? Eu tenho. Quando eu consigo começar o problema, para mim já é menos pior, né? Que eu acho alguma coisa, pelo menos. Mas tem vezes que eu não sei por onde começar, assim. Eu bato o olho e falo, meu Deus, o que eu faço aqui? Esse exercício da FAMERP, meu problema foi, não sei por quê, eu não pensei nas duas As distâncias que são distâncias. iguais por causa do triângulo isósceles, mas não vi isso. E aí, Normalmente as informações não estão de graça, né? Mas se você não viu, você usou uma palavra boa que não viu, porque você queria fazer tudo algebricamente. Nós estamos falando de um problema de geometria, sim, né? Então seria interessante se você desenhasse. Ao desenhar, as coisas ficam bem evidentes, né? Você até pensaria, pô, como é que eu vou fazer um triângulo isósceles aqui se as distâncias não estão sim, igual? Daí, pá, você já perceberia, oh, distância igual. Tenho sim, que igualar as distâncias, né, para fazer a continha. Beleza? beleza. Então, beleza, vamos ver a próxima. O próximo é o 9, já é o seguinte, já. Esse monstrinho. Não parece esses cone virado, essas coisas assustam mesmo. É, Ai, ai, ai. Recipiente e em forma de pirâmide irregular. geometria espacial é a matéria que o professor acho que deu 3 aulas sobre, né? Tive na escola, assim, né? Mas no terceiro eu não tive, então já dei uma esquecida. Fora isso, uma parte foi na pandemia, né? Então, Daí já era, né? aí já era, já. É. Meu Deus, aquilo lá foi várzea total e absoluta. É, Eu nossa, fazia parte da várzea, né? Eu era um dos professores que tava nem aí também. nossa, para os professores deve ter sido muito difícil, sério. Pra mim foi uma maravilha. Eu É, fingia que dava aula, eles fingiam que. Né? quem Porque, tava pô, vendo, nossa, a reclamava. questão, quem quer aprender, né, vai aprender. Seja eu Sim, dando, seja eu cobrando ou não, né? Porque, tipo, eu dava aula, mas eu não sim. cobrava, assim, né? A, a prova e tal. Bem, como é que resolve esse monstro aqui? A área de cada face externa lateral desse recipiente em centímetros quadrados.
Muito bem. Você tentou começar? Como é que foi? Eu tentei sim começar, só que aí eu tive um embate de assim, como eu vou calcular a área da base, por exemplo? Eu não tenho nenhuma aresta. Aí ele fala que o segmento FE vale 80 centímetros. Aí quando eu divido aqui, parece que forma um trapézio, só que eu acho que não é assim que tem que pensar, porque não vai me levar muito nada não, um trapézio, porque o que que eu posso fazer? Base, me deu a base maior, mas aí eu vou fazer o quê com isso? Eu acho que Hum, não é nesse sentido, eu acho que era alguma coisa que eu tinha que pensar que eu não estava conseguindo ver em relação ao hexágono, né, de ele ser dividido nos 6 triângulos equiláteros, né? E aí sim, talvez ali achar, né, o ladinho de cada, achar o lado, ver de 80 centímetros, não sei direito, que ia ter que dar o lado igual, a aresta igual para cada um, e eu ia saber fazer a área da base, mas eu não conseguia enxergar isso. muito bem. O que a gente tem aqui, né? Tem um hexágono. E nós podemos definir um centro para ele. Ele é regular, né? Então esse Sim, centro ajuda bastante. E a gente consegue, então, uma vez que ele falou que FE é 80, tudo isso aqui é 80, então significa que esse centro que eu vou chamar de o E é 40, certo? sim. Muito bem. Agora, o que que acontece? Esse triângulo, ou melhor, se a gente gerar um triângulo aqui, eu poderia pensar, por exemplo, num dos, num dos vários triângulos que tem. Nós temos seis, não são vários, são seis, né? Nós temos um triângulo aqui, outro aqui, né? Sim. Ah, aqui, e outro aqui, outro aqui, né? Outro aqui, outro aqui. Então nós temos seis triângulos, né? Um, Uhum. dois, três, quatro, cinco, seis, beleza. Por que que eu tô falando isso? Vou desenhar um só para não ficar poluído. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou aumentar essa figura já, que senão vai ficar um lixo. É, muito bem. Então, nós temos, por exemplo, esse triângulo aqui. Um dos seis triângulos possíveis aqui. Cara, essa caneta me estressa às vezes. Ah, muito bem. Esse triângulo que eu vou chamar de EOR aqui, ele é equilátero, já que a gente está falando de uma base regular, né? Ele, Então, é que pra mim, tipo, eu fiz essa parte do 40. Aí eu falei, pô, se eu puxasse outro, né, outra retinha aqui, eu só não sabia como. Falei, pô, será que é mesmo um triângulo equilátero? Mas é, sim, então. tem que ser, né? Porque a base é regular, certo? Duvidei demais. É. Então, beleza. Então, por exemplo, agora que a gente sabe que isso aí é regular, né? Um triângulo regular é um triângulo equilátero. Sim. Então, a gente poderia, por exemplo, definir o N aqui, que é o ponto médio, que vai nos ajudar a encontrar informações que a gente precisa aqui, né? Por exemplo, esse N é o ponto médio da base desse triângulo azulzinho que eu fiz, Hum. né? Ah, então, a gente consegue até encontrar quanto vale esse cara, né? A gente meio. Porque ele é a altura desse Então, triângulozinho de lado 40. sim, Então, bem, isso aí é trigonometria básica, né? A gente sabe que aqui é 60, seno de 60 vai ser o cateto oposto aqui, raiz de 3 sobre 2, certo? sim. Eu fiz. Eu fiz pela altura do triângulo equilátero também. Também. Sim. Se você já decorou isso, beleza, mas você pode Aham. lembrar que no triângulo equilátero o ângulo é 60, mas a Sim, altura vai ser o cateto oposto. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, é hipotenusa vezes raiz de 3 sobre 2, né? Tranquilo. sim. Vai dar 20, raiz de 3, o tamanho do NO. Muito bem. Agora, a gente pode, por exemplo, definir um outro triângulo aqui, que é este cara aqui, ó. É, onde, apesar de estar meio ruim de desenhar isso,
esse marrom que eu acabei de desenhar aqui, ele é o que é geratriz o nome. Em inglês a gente chama de slant, mas ele é, vamos dizer assim, a altura do triângulo da base, certo? Ah, Esse marrom que eu desenhei aqui, sim, a gente chama de geratriz isso, beleza? tá bom. Em- alguma dúvida quanto a isso? Da importância da geratriz? Você, você vai achar a altura fazendo isso? É que eu achei que ele já tinha dado a altura. Não, né? Calma Deixa eu aí, né? Ele deu a altura. Que altura ele deu aqui? Ele deu só o lado, né? Ele deu Não, só isso aqui, porque o 80. plano contém a Ah, altura tá, beleza, ele deu a altura. Só que eu não tô procurando a altura. Como eu disse, eu tô procurando a geratriz, esse alteratriz. cara aqui, ok? Tá, eu não Aqui sabia. a gente já sabe que é 80, né? 30. Aqui a gente já sabe que é 30. Esse lado é 30. Ah, agora eu entendi, eu tava fazendo tudo errado. Nossa, é porque eu tava fazendo é, a área do triângulo como se 30 fosse a altura desse triângulo, e a altura desse triângulo é a geratriz, né? Bem, eu não sei exatamente o que você está chamando de geratriz e tal, mas eu tô chamando de geratriz isso aqui da base, tá? Eu vou pintar de outra cor, então. É esse azul aqui, ó. Isso é geratriz. Isso Sim, está preso na lateral, vamos dizer assim, uma fitinha que eu passei na lateral, beleza? sim. Essa não é a altura do triângulo da lateral? Tipo assim, da triângulo plano que forma a lateral? Triângulo plano. Não, tipo assim, o que eu tô querendo falar é que os triângulos que formam ali a área lateral, né? Tipo, você pega um triângulo desse e essa geratriz não seria como se fosse essa alturinha? Ou não? É que você tá usando nomes errados, né? Tipo, eu não posso chamar essa geratriz de altura, definitivamente. A geratriz é a geratriz, acabou, Tá bom, né? Ela pode ser considerada um cateto do triângulo, tá. né? Ela, nesse triângulo que eu tô fazendo aqui, o triângulo é, NOQ, que é o triângulo vermelho, marrom e azul, Ah, a NQ, que é a geratriz, NQ é a hipotenusa desse triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo, ok? Como é que eu tenho Ah, certeza? é que eu tava falando de outra coisa, não desse triângulo que você formou. Eu realmente estava usando nomes errados, mas eu não estava falando desse triângulo que você formou, que é o vermelho, vermelho, azul e marrom que você fez. Estava falando do triângulo da área da lateral mesmo. Uhum. Bem, eu preciso, veja, eu preciso da geratriz, porque a geratriz vai me dar o que o problema pede, né? Área Sim, lateral. sim, Mas temos até uma fórmula para isso, né? Que é, eu não sei se você lembra, mas é uma forma importante, é uma fórmula importante na geometria, que é a fórmula da área lateral, que é basicamente a área da superfície lateral é o valor da aresta da base regular sim, vezes a geratriz dividido por 2, ok? É uma fórmula da geometria espacial. Então eu preciso da geratriz. Então por isso que eu estou correndo atrás dela, beleza? entendi, entendi. Agora, a gente já sabe quanto mede o NO aqui, que é o vermelho, 20 raiz de 3. A gente sabe quanto mede a altura, que é 30, e por ela ser altura, ela, por definição, faz 90 graus com a base. Sim, Toda a altura faz 90 graus com a base. sim, Então, esse cara aqui é 90 graus. uhum, Sendo assim, a azul é a hipotenusa. sim, Então, eu posso dizer que NO, NQ, desculpa, NQ ao quadrado, vai ser igual a 30 ao quadrado, mais esse vermelhinho, que é 20 raiz de 3, né? Ao quadrado. Tem como você encontrar, então, o valor do NQ para mim, por favor? sim, Beleza. E depois, se a gente tiver o valor do NQ, é só jogar na fórmula da geometria espacial. tá bom.
Você já tentou fazer o vestibular de medicina quando saiu do médio? Sim, E você acha que foi bem, foi mal? Como é que é? eu fui. Os que eu acho que eu tive melhor desempenho foi. Eu prestei ano passado o FUVEST, Unicamp, Unesp, Santa Casa, FAMEMA, FAMERP, que é essa que eu tô fazendo, Meu Deus do céu. Unipesp, sim. E meu pai queria que eu Maratona, hein? prestasse PUC, porque tava com medo de não passar em nenhum, ter que fazer cursinho. E o que aconteceu foi que eu realmente só passei na PUC. Qual que é a especialidade lá? 12 mil, né? Então, Tá louco? Tu é acha que alguém que paga 12 mil por quantos anos 6. vai conseguir recuperar esse valor? Não recupera. Só se virar um médico desses de famosos, assim, desse que faz plástica, sabe? É muito Senão não dinheiro, né? recupera nem a pau. Então eu. E Sem falar aí, os livros, né? Ó, 12 mil são quantos anos? Seis, você falou? Seis, sim. deixa eu jogar 12 mil aqui, porque eu tô meio burro hoje. 12 mil vezes 6 vezes 12, que são os 12 meses. Vamos colocar mais uns 100 mil. É, tu vai gastar o seu 1 milhãozinho aí, né? Pô, e aí, nas públicas, lógico, né? Não rolou nenhuma. Eu já era o que eu realmente estava esperando. Mas eu não achei que eu fui mal nas públicas, não. Principalmente na Unicamp. Para mim, eu tirei uma nota que foi satisfatória. A nota de corte foi 63, eu consegui fazer 61. Isso para mim foi muito bom. Porque eu não estava esperando que ia chegar perto da nota de corte. São 72 questões na Unicamp, né? Aham. Antes eram 90, mas na FUVEST continua sendo, né? 90 questões e foi 79 a nota de corte para a USP Pinheiros. Aí, esquece, a FUVEST ano passado foi o meu pior vestibular, com certeza. Hein? Foi o que eu fui E pior. você acha que a pior matéria foi o quê? Física? Matemática? Matemática e física é a minha dificuldade. E eu gosto muito de química. Bom, eu não gosto. Então eu vou poder te ajudar nas matérias que você precisa. Não, Legal. é que física e matemática sempre foi, tipo, sempre foi o que eu fui pior, assim. E mesmo química, o pessoal divide como sendo parte de exatas, eu não sei, eu gosto de química. Agora, física e matemática eu realmente não gosto. E aí eu não gosto, e aí não gosto, não sei, e aí junto os dois e, nossa, muito ruim pra mim. Ó, eu acho que um pouco é trabalho mental, tá? Você vai aos poucos aprender a gostar. Eu acho que se eu soubesse fazer, eu gostava. Tá sabendo, pô. Você não tá cego aqui, não. Tem gente que eu vou dar aula assim, eu tenho que pegar pela mão, entendeu? E você tá fazendo aqui. O que eu acho que a gente precisa é você deixar de ser tão abstrata, me parece, assim, nesse primeiro momento. Você tem Sim, a mente muito abstrata, quer fazer a coisa na cabeça, mas. Quer saber? Ó, eu vou te dar um exemplo bem tosco. Por exemplo, quando eu vou escrever uma palavra, olha só. Índio. Vou escrever índio. ah, Eu olho pra essa palavra e penso, tem alguma coisa estranha nela. Daí, agora ela faz sentido na minha cabeça. Sacou? É a mesma coisa quando a gente vai fazer um desenho de um problema de matemática. Enquanto a gente lê um problema de matemática ou de física, pô, não tem nada a ver, meu. Sacou? Ainda mais aqui, pelo sim, menos tem um desenho aqui pra nós, mas a gente olha e não tem nada a ver. Mas quando a gente começa a rabiscar, as coisas não começam a fazer sentido. com certeza. Então você Ah, tem que fazer isso. deu 200 raiz de 21. 200 raiz de 21. Então significa que o nossa geratriz, 200 raiz de 21. Tô só confiando, tá? Ah, não, não, não a geratriz, tô falando da área. Eu fiz o Ah, tu resto. já fez a área já? Sim, Ah, show de bola. Então, por isso que é 200 raiz de 21. deu um númerozão, né? Então, maravilha, show de bola. Uhul! Assim, eu particularmente não acho que eu expliquei da melhor forma possível. Eu gosto de fazer o serviço contrário que eu fiz aqui. Eu deveria ter mostrado a fórmula primeiro, né? A fórmula da área lateral, que é a geratriz vezes o. Essa fórmula eu não lembrava. Pois é. Daí, a partir dela, a gente notaria a importância de Sim. encontrar a geratriz, né? O que, Sacou? aham, é que eu estava usando a nomenclatura errada, né? Mas essa fórmula, né, que é a geratriz vezes que é a base, não é? Aham. Dividido por 2, eu estava falando ali da geratriz como se ela fosse essa altura desse triângulo da face. Então, eu ia achar e fazer a fórmula da área do triângulo. Perfeito. Eu ia fazer. É, Por isso que eu estava e eu chamando a realmente geratriz de não estava altura. entendendo ele como altura, porque eu estava vendo ele no triângulo
NOQ, né? No NOQ ele não é uma altura, mas no triângulo REQ ele é, né? Era isso que eu tava tentando dizer, que Sim. eu não tava sabendo explicar. Pois é, vacilei de não entender também. Mas sim, importante é que Não, eu nós. falei tudo errado também. Vamos lá. Show de bola. Importante é que nós cheguemos aí na respostinha. Agora vamos ver a próxima. É Qual a que é a 11. próxima? Vamos ver se a gente Olha, consegue fazer. Qual? 11. 11. Santa Casa. Deixa eu copiar aqui. Santa Casa. É uma listinha VUNESP, porque as questões têm um padrão mais parecido, né, da VUNESP das provas. E o professor ele é desses que diz o nível de dificuldade da lista ou não tem isso no Não, teu curso? não. Tu assina algum site, tipo, esses sites aí que tem bastante de matemática, física, hein? Não, eu Descomplica. faço só as coisas do cursinho, porque essa lista eu comecei a fazer hoje, eu fiz até o 16, só que assim, ela tem 60 exercícios. Aham. Eu comecei a fazer hoje, eu falei, mas é lógico que na aula também não vai dar para fazer todas as minhas dúvidas, né, em 60 exercícios. Então, vou fazendo, vou pegando conhecimento e vou fazendo o resto. Mas os professores, o poliedro, né, que é o cursinho que eu faço, é muito pesado. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa, muita coisa. Eu tenho aula de sábado, prova de domingo, então a vida é bem, bem boa lá no poliedro. Mas Barra pesada, hein? lá é barra pesada. Só que assim, eles são um cursinho que mais aprova, né, em medicina. É muita, muita aprovação, muita, em todas as faculdades que eu presto. Então, o negócio é doido. A Santa Casa é uma faculdade particular, mas é, tipo, uma das melhores do Brasil, assim. Tanto que se fosse a única particular que eu quero fazer é a Santa Casa por causa disso, né? Ela não é 12 mil, pelo menos, né? Não é ainda é um dinheiro do cacete, porque é 8. Ai, desculpa, eu falei palavrão, desculpa. Problema. Sem querer, desculpa. Daí, pô, mas 8 também, né? É muito Pedreirinha. dinheiro, mas Não sei quanto teu pai ganha, mas 8.000, meu Deus, é 8 mil dinheiro é pra muito todo mundo. dinheiro. E se Mas ele fosse é juiz, a sei lá. única particular que está entre as públicas de melhores do Brasil. Porque as públicas, Aham. né, USP, vai, tipo a USP, né, E medicina. você já sabe que tipo de médica você quer ser? Eu acho que era ser cardiologista. É que acredito que eu vou saber mesmo na faculdade, né, mas uma área Sim. que muito, nossa, muito legal. Com certeza vai ter bastante cliente, porque o mundo tá ficando cada vez mais velho, né? Então as Sim, pessoas vão precisando cada vez mais de cardiologista. sim. Geriatra, né? Dois médicos que eu acho que sempre vai ter muito cliente daqui para frente, é geriatra e esteticista, né? Ah, Esses sim, médicos de estética, sabe? com Cirurgião plástico, certeza. quis dizer. Cirurgião plástico, dermatologista, nossa, com É, certeza. pode crer. Bem, como é que nós faz essa aqui? Vamos ver. Um monte de blá blá blá. Transando esse triângulo esquerdo até que a hipotenusa se sobreponha a do triângulo da direita. Obtemos a situação 2. E como se os vértices tivessem encaixado. Sim, sim, eles têm o mesmo tamanho. Interseção dos dois triângulos. A área do triângulo ABC. Rapaz, como é que faz isso? Esse triângulo ABC, ele me parece ser isósceles, né? Tem que ser, né? Porque os dois lados que ele vai ter medem 3, não é mesmo? Ah, os dois lados dele são 3? Não, na real eu falei besteira, né? Esse aqui mede 3, esse O aqui mede azulzinho, 3. né? E Isso. o laranja. Então, ele surge de uma situação, de um trapézio, né? Vamos dizer assim, se a gente fechar aqui, né? De um trapézio isósceles. Concorda comigo? Ah, sim. É, Que é um trapézio isósceles. não veria isso nunca. Pô, eu também não. Eu tô dando sangue aqui para entender essas questões, porque, assim, apesar de eu, né, ter estudado bastante e tal, as questões de vestibular, elas pegam, assim, bem onde é difícil mesmo. Sim. Então não é uma questão do cara saber e tal, às vezes tem que decorar. Questão de vestibular é uma droga. Por sinal, por exemplo, o vestibular do ITA, eu acho as questões do vestibular do ITA muito mais difíceis que as questões da graduação do ITA, vamos dizer assim. Nossa Senhora. É muito difícil as É. questões do vestibular, entendeu? O meu cursinho tem uma turma ITA também, né? E alguns meus professores, eu tenho um professor de química que ele é sócio do Poliedro e ele foi formado no ITA também. E ele dá aula lá na turma ITA. Aí ele, tipo, tá explicando pra gente, né? Ele é professor de Química 3, daquela parte de eletroquímica, termoquímica, né? Não sei se você Aham. Uhum. provavelmente sabe, certeza. Enfim.
E ele é professor dessa parte, ele vai, né, tá explicando ali pra gente, né, as coisas, tipo, já tá difícil. Aí ele fala, o Ita aprenderia tal coisa. Eu falo, meu Deus do céu, meu Deus, coitados. Barra pesada. Tem questão assim que mesmo os professores depois não conseguem concordar sobre a Sim, resposta. Eu esse lembro meu, de uma de ondas, meu. esse meu professor, ele, quando tem, ele faz o resolve do Ita, né, o resolve do poliedro do Ita. Aham. E aí, quando sai a prova, ele, tipo, não dá aula no dia, porque ele fica, né, o dia inteiro ali resolvendo, fica uma equipe de professor, né, para conseguir resolver, porque, pelo amor de Deus, se eu acho que medicina tá ruim, É, mas é aquilo que eu falei, né? As questões do ITA são muito difíceis, porque, tipo, essa questão aqui é um nível razoável de dificuldade. As questões do FUVEST e tal são níveis razoáveis. Lá é nível, assim, absurdo. sim, Então acaba sendo difícil por isso, né? sim, com certeza. É. Bem, por exemplo, eu tô fazendo aqui um desenhão, né? Faz sentido ser 4 ali, né? Agora eu quero chamar esse ângulozinho aqui de alfa. Só o ângulozinho com este lado que isso, mede 4, né? Vou chamar de alfa esse carinha aqui. Beleza? Sim, Agora eu posso pensar sobre esse ângulo aí, né? Porque, bem, primeiro, né? A gente está procurando área, certo? Então, eu poderia pensar aqui que a área do triângulo roxo é base vezes altura dividido por 2. Concorda comigo? sim, Então, para começar, né? Dessa vez eu vou começar pelo começo mesmo. Então, a área vai ser um meio do que eu vou chamar de AB, que a gente já sabe que é 5, vezes a altura, que eu posso chamar, por exemplo, chamar de M, porque é mediana, é MC, ok? é, Certo? não sei, sim, mas assim ficaria bem mais fácil. É que tem uma fórmula também que é o meio ABC, né, Ah, sim, é a teorema da área. Mas, aqui, mas bem, acho vamos que chegar não, lá. acho que não, Tá aí no não. mesmo, né? Porque esse mano aqui é o seno. Esse Uhum. cara é o seno, né? Ah, sim, sim. Então, é aquilo do cateto oposto, etc. Esse cara é o cateto oposto do alfa, se a gente pensar num triângulo retângulo, né? Então, bem, eu não sei o seno, hey, mas eu sei a tangente, por incrível que parível. Eu sei a tangente desse ângulo, do ângulo alfa. Por quê? Porque o ângulo alfa tem a ver com esse triângulo aqui também. Que eu sei que aqui mede 4 e aqui mede 3. E tangente não é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Sim, Então significa que a tangente de alfa, e daí da tangente dá para achar o seno, concorda comigo? sim, É igual a 3 sobre 4, né? sim. Muito bem, então já temos o alfa. Agora vamos pensar aqui. A gente pode procurar. Bem, a gente pode começar a pensar aquela ideia lá, né? Bem, será que você não consegue terminar daqui para frente? Já te dei muitas ideias aqui, né? Que tal encontrar o seno e depois fazer do jeito que você quer? Tá bom. Porque seno, uma vez que você tem tangente, fica fácil achar, né? Ou você acha que dá. Porque eu não sei qual que é o alfa, né? 3/4. Eu não sei que alfa que é a tangente que ângulo que a tangente é três Bem, mas quartos. você sabe que Só se tangente é seno. sobre cosseno. É isso que eu tenho que dizer? Seno sobre cosseno? Sim. Isso. E aí, Então, você vai dizer que isso é 3 quartos, certo? sim, Daí você pode passar o seno pro outro lado. Esse é um jeito de fazer, tem outro jeito. Eu ia fazer de outro jeito, mas já que você falou de teorema da área, daí agora você pode levar ao quadrado, né? ah, E cosseno de alfa tem a ver com seno, certo? sim, eu ia fazer. Você faz a relação fundamental? Não, né? Isso. Eu vou Ah, dizer que cosseno de alfa é um menos o seno ao quadrado. Concorda comigo? ah, sim, sim, sim. Hum, Daí agora tem só seno na parada. sim, E agora não precisa nem fazer báscara, né? É só isolar o seno, certo? sim. Bem, então tenta terminar para mim aí. Dessa vez eu quero velocidade. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Pam, 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 pam.
Deu 0,6. Sei que não foi rápido, mas deu 0,6. Foi rápido, pô. Você conseguiu fazer no tempo da aula. Manda aí pra mim, então. Vou mandar. Você já terminou, tipo, a área também? Chegou em alguma das áreas da resposta? Ai, não, só fiz o 100, meu Deus. Não. Aí Agora você sabe que... eu fiquei meio confusa. Onde... No quê? É... Você achou o seno? Achei. Deu 0,6. O seno deu 0,6. Sim, Então, pelo teorema que você estava me ensinando, a área vai ser um lado vezes o outro. Então, 5 5 vezes... vezes 4 Nossa, vezes o seno do ângulo, que é 0,6, certo? vezes... Ah, é, né? Tá aí o BO. É, Tá aí o BO. Esse cara que a gente quer aqui não tem 4, né? então. Acho Bem, que... é por isso que o jeito que eu tava fazendo lá, acho que chegaria na resposta. Porque a Essa. gente tem que pensar aqui, bem, eu vou fazer rapidinho. Tá Esse bom. triângulo BCM aqui, ó, bem, primeiro a gente tem que entender que aqui, obviamente, mede 5 meios, né? Ah, 5 meios. sim. Tá bom. O seno talvez vai ser útil, não sei, mas eu acho que não. É, Apesar de, acho que isso eu viajei. apesar de que, pô, que droga, tava bom, tava muito bom. Pensei que ia dar, mas me esqueci desse detalhezinho. É, na Tá, hora vamos que... guardar essa tangente. Eu vou fazer rapidinho porque eu tenho outro aluno agora, tá? Tá bom. Ah, é, então a gente tem ali que mede 5 meios o AM. Pode ser o AM, pode ser o BM, tanto faz. Então, por exemplo, nesse triângulo aqui BCM, ai, o triângulo BCM aqui, a gente tem que a tangente do alfa vai ser MC dividido por 5 meios, Sim, certo? sim. Então, quem que é MC? Não é o seno? MC é o cara que a gente está procurando, é a altura, certo? Sim, sim. Legal, H, que é igual a MC. Então, sabendo esse cara aí, já era, né? Então, tangente, já que a gente está pensando nesse triângulozinho agora, que ele é retângulo, né? É o cateto oposto, MC, H, dividido por R meio, certo? Sim, que é 5. 5 meio, desculpa. Então vai ficar 15. Lembrando que esse cara é igual a 3 quartos. Sim, Então, pela regrinha da multiplicação cruzada, MC é 15 oitavos, né? Então agora é só utilizar a base vezes a altura dividido por 2, né? sim, 15 sim. oitavos vezes a base que é 5, dividido por 2, 75 por 16, né? Alternativa A. Uhul! Uhul. Então tá bom, show de bola, né? Então fartou a gente ter olhado mais a geometria da coisa, mas dava pra fazer, né? Sim. Fala sério, é que você quis ir na sua ideia lá, mas às vezes isso é uma lição, hein?
Nem sempre a primeira ideia que você tem na sua cabeça é a certa, né? Apesar de não ter nada de errado em fazer o seno ali, né? Mas não ia te levar pra lugar nenhum, sacou? Sim, sim. Então tá bom. Show de bola, foi massa a aula hoje, pô. Espero que a gente Muito faça muito obrigada, mais viu? aulas aí. Quero te ajudar a passar, tá? Já